Um homem foi preso no Espírito Santo por planejar matar o próprio filho, no ChatGPT. Olha que absurdo, né? Ele colocou lá no chat ideias para que ele pudesse matar o filho dele. Antes disso, ele já tinha oferecido a um pistoleiro R$ 50.000, só que o pistoleiro não aceitou. Olha que loucura, né? Porém, pessoal, o foco aqui hoje, além dessa notícia assim, algo repugnante, né? Não consigo nem imaginar o próprio pai desejar matar o próprio filho, é um absurdo. E ainda mais uma criança, né? Então, por cima. E aí entra um ponto de discussão para você que está assistindo aqui, que é o seguinte: o nosso direito penal aqui brasileiro, ele define etapas para que o crime ocorra e é chamado de caminho do crime ou iter criminis. Porém, existe uma etapa onde se fala na possibilidade de punição. E muito se discutiu nesse caso, né, desse homem aí, desse planejamento de matar o próprio filho, se não justificava a prisão dele, né, uma vez que o crime não aconteceu, certo? Se ele só estava ali ainda em atos preparatórios. Pois é, né? E aí acaba que o direito penal em si acaba sofrendo por pressões midiáticas e aí você tendo ali uma medida, uma prisão preventiva que não faz sentido, certo? Não estou aqui defendendo a ação do pai, jamais, ele está errado mesmo, mas não é cabível nesse caso. Eu quero que você entenda comigo nesse momento. Vamos lá. Então, como você vê aqui na reportagem, né? O ChatGPT identificou o plano do pai para matar o filho e levou alerta para as autoridades, ou seja, lá nos Estados Unidos, que eles anunciaram posteriormente aqui para as autoridades brasileiras. Então, o assistente usa sistemas de detecção automática e moderadores humanos para identificar potenciais atos de violência. O homem foi preso no Espírito Santo após a polícia ser informada por autoridades americanas. Olha aqui, ó. O pai preso no Espírito Santo por planejar a morte do filho de 8 anos, cara. Olha, o filho dele, 8 anos. Foi denunciado após conversar sobre o caso com o ChatGPT. A OpenAI, criadora da assistente de inteligência artificial, informou o ocorrido ao FBI e repassou as informações a autoridades brasileiras. O homem foi preso em 19 de junho, um dia antes da data que ele havia escolhido para praticar o crime. Antes, escreveu no chat que estaria com uma arma, uma corda e veneno, que realizaria os atentados em espaços públicos, né? Tá vendo só? Tá vendo ó, aqui, ó, alguns prints, né? Olha, ele ofereceu 50 mil pro pistoleiro, mas ele não quis. Olha que doideira, né? E aí, como que funciona esse ponto? Vamos lá. Aqui no, como eu falei, o direito penal brasileiro, ele possui etapas para definir e assim classificar o crime. Bom que você já faz até uma revisão aí para a sua prova. Vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil a compreensão. Como você está vendo aqui, deixa eu abrir, ó, jogar aqui nesse slide. Olha só, opa, aqui. Tá vendo só? Esse aqui é o caminho do crime. O crime, você tem a parte de cogitação, tá vendo que é essa primeira etapa e vai até a preparação. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação, acho que vai ficar melhor. Vamos lá, modo aqui apresentação. Vamos lá. Agora eu consegui encontrar ele aqui, né? Mas eu acho que vai ficar mais fácil. Pronto, tá aí, ó. No modo aqui a apresentação fica melhor a visualização. Então, olha só, aqui está a primeira etapa, a cogitação, que é onde o agente ele vai idealizar, ter aquela ideia de praticar o crime, ele vai deliberar, que ele vai pensar sobre, e depois ele tem a resolução, que é tomar a decisão. No direito penal, nós trabalhamos com o princípio da materialização ou exteriorização do fato. Isso significa que pensar um crime não é crime, certo? Pensar um crime não é crime. Não é falar o que pensa, aí já pode configurar algum crime. Agora, você colocar isso dentro, interiorizado, ainda não é crime, uma vez que o direito penal vai proteger bens de terceiros, certo? Então, inclusive o princípio da alteridade vai falar que você não é punido por danificar o seu próprio bem jurídico, né? Por isso que o autoextermínio ele não é crime aqui no Brasil. E aí, você cogitando a ideia de praticar um crime, você está numa chamada fase interna. Você ainda não colocou para fora a sua vontade. É nesse momento que a gente muda então as etapas, né? Quando você sai da cogitação, você vai para a preparação. A preparação ela já é uma fase externa,
juntamente com a execução e a consumação. Ocorre que a preparação ela não é punida, isso em regra, claro, porque entende-se que nós só podemos punir alguém quando ele inicia a execução, porque é a partir da execução que ele pode ou não alcançar a consumação. Ótimo. É possível, então, você ser punido aqui na preparação? Desde que configure ali um crime autônomo. Por exemplo, se eu planejo matar uma pessoa com uma arma de fogo, eu posso responder na preparação pelo porte ou posse ilegal de arma de fogo. É um crime diferente, mas eu não respondo pelo homicídio, tentativa de homicídio. Eu respondo pelo porte ou posse ali de arma de fogo, tá vendo? Ou eu reúno com mais pessoas para praticar crime, configurando assim a associação criminosa. Nesse caso também eu respondo pela associação e não pelos crimes que eu estou pretendendo. Aqui a gente viu que a linha, né, seguiu diferente nesse caso, fora do que é a realidade do direito penal, aonde o homem foi preso por algo aí que não chegou na execução e estava ali apenas na preparação. E aí que isso causou grandes discussão aí no mundo do direito, né? A execução que entra aqui a dificuldade. Por quê? Qual é o momento que define a execução? Por exemplo, se ele aqui, como ele pegou uma arma, veneno e tudo mais, qual seria o momento que poderia se falar que iniciou a execução? Quando ele começasse a atirar no filho ou quando ele sacasse a arma? E aí? Pois é, para isso a gente não tem não tem muito assim, tem muita discussão. Nós temos várias teorias, né, como eu coloquei aqui para vocês. Tem a teoria da hostilidade ao bem jurídico, o objetivo formal, o objetivo material e o objetivo individual. Aqui mais aí nós temos repercussões de grandes nomes, certo? Nós temos aqui o objetivo formal, que entende como ato executório aquele que inicia a realização do núcleo do tipo penal, certo? Alguns também vão entender sobre o objetivo material, que é quando ele inicia a prática do núcleo do tipo, bem como os atos imediatamente anteriores, com base na visão de terceira pessoa alheia, ou seja, aqui a gente poderia entender como o início da execução, num caso de arma de fogo, no momento em que eu já saquei o revólver, a arma ali, já com o dedo no gatilho, isso aí já iniciaria a execução, não seria simplesmente a praticar o disparo. Isso tem muita discussão. Há julgados diferentes, por exemplo, teve um caso, acho que foi no Rio, aonde teve uma repercussão grande. O homem ele estava tentando ali adentrar um domicílio para praticar, acho que era um crime de furto, alguma coisa assim. E ele começou a mexer lá no cadeado. No momento em que ele foi visto por outra pessoa, ele opa, deu ruim aqui, foi embora. E aí ficou aquela coisa, é uma tentativa ou não? Porque ele iniciou ou não, tá entendendo? Isso ficou nesse questionamento. Mas me conta aí, deixa nos comentários, o que você acha? No caso aqui em tela, esse homem, ele deveria ter sido preso porque ele iniciou uma tentativa, que não é o caso, ou você entende que ele estava apenas na fase de cogitação ou na fase de preparação? Olha aí a IA mudando a forma dos crimes serem praticados. Isso revela o pior do ser humano, né? Olha só, o próprio pai planejando a morte do filho de 8 anos, cara. É absurdo isso. E claro que o filho aí agora possa ter as medidas possíveis para ficar o mais longe e principalmente seguro desse pai. Que se o cara pensou isso, quem garante que ele não vai tentar de outra forma, né não? Então é isso que eu queria debater, discutir com vocês, apresentando essa situação e esse ponto do direito penal, até mesmo porque pode acontecer de você identificar, você que está estudando para concurso público, identificar algo parecido com isso, né, aí na prova e ficar em dúvida, né, opa, peraí, mas não deveria seguir esse raciocínio? Pois é, mas eu estou apresentando para você essa visão do que a gente tem atualmente. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, isso fortalece e nos ajuda bastante. E no mais, conto com você para um próximo vídeo. Valeu!